quero pedir aos irmãos para abrirem as vossas Bíblias, Atos, capítulo de número 4. Nós vamos, na verdade, especificar dos versículos número 7 até número 20, onde está a nossa divisa. Então, vamos conversar só um pouco, só alguns minutos, aqui nessa manhã, a respeito dessa palavra do nosso Deus. Amados, nós, na verdade, estamos no capítulo de número 4, mas nós precisamos, primeiro, compreender por que os apóstolos foram questionados. Por que Pedro e João, eles são questionados? Foi por alguma razão, né? E eu estaria a atribuir o tema dessa mensagem à igreja cheia do Espírito Santo. Esse seria o tema da nossa mensagem essa manhã. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Para os apóstolos serem questionados, aconteceu alguma coisa, né? Houve algum acontecimento para que eles fossem interrogados. E esse acontecimento nós encontramos no capítulo de número 3. Queria pedir aos irmãos agora para recuarem para o capítulo número 3. Vamos ler dos versículos 1 até versículo de número 10. É aqui onde há o acontecimento pela qual é agora interrogado o apóstolo Pedro e João. Então, a palavra de Deus nos diz que Pedro e João, eles estavam a caminhar. Caminhavam para a oração da tarde, né? 3 horas da tarde, 15 horas, aqui em Moçambique, né? Estavam a caminhar Pedro e João para lá. Em contrapartida, eles cruzam quando é levado um homem que era coxo de nascença, tinha uma deficiência física. E a pessoa tinha mais ou menos 40 anos, que já não andava. E então, aquele homem pedia esmolas. E o homem estava sendo carregado todos os dias para a Porta Formosa. E quando lá aproxima-se Pedro e João, o homem precisava de algumas esmolas. E ele fixa os olhos em Pedro e em João. Então, é quando Pedro aproxima. E o aleijado esperava o quê? Uma esmola. Esperava uma esmola, com certeza. E Pedro diz que eu não tenho ouro e nem tenho prata. Mas isto que eu tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levante-se e ande. Mas a palavra de Deus no versículo 10 vem nos dizer que quando isso aconteceu, as pessoas ficaram admiradas. As pessoas ficaram admiradas. E agora já há um motivo de serem interrogados. Como é que isso aconteceu? Agora nós voltamos, já para compreender melhor, né? Era para dar uma recapitulação, para nós entendermos por que Pedro e João são questionados. Então podemos voltar para o capítulo 7, aliás, o capítulo 4, no versículo de número 7. A palavra do nosso Deus diz assim: e pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou nome de quem vocês fizeram isso? Amados irmãos, os apóstolos, eles poderiam simplificar esse assunto, para não prolongar. Muito simples. Eles poderiam dizer: nós somos apóstolos. Nós temos poder. Nós curamos porque somos pessoas com dons reservados. Eles poderiam fazer isso. Por isso eu vou destacar 2 pontos aqui nessa manhã. Primeiro ponto é: a igreja cheia do Espírito Santo, ela glorifica a Jesus na adversidade. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar nessa manhã. Agora vejamos a resposta dos apóstolos. Eles respondem assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, ele disse aos principais povos e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo que foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel,
que em nome de Jesus, Cristo Nazareno, aquele em que vocês crucificaram, e Deus o ressuscitou dentre os mortos, em nome deste, que este homem está curado. Essa é a resposta dos apóstolos. E mais, vai mais lá para baixo. Vai mais para baixo. E diz assim: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dentre os homens e pelo qual devemos ser salvos. Amados, isso nos ensina uma coisa. Isso nos ensina uma coisa. Que quando a perseguição ela chega para a igreja não se exalta a si mesma. Que quando a perseguição chega para a igreja não se acovarda, a igreja não se esconde, a igreja glorifica Jesus. Amém? Amém. Quando o martírio chega, quando talvez os policiais vierem aqui dizerem aqui a igreja batista de Nicoadala, parem de ensinar no nome de Jesus, a igreja continua a testemunhar de Jesus. É o que os apóstolos fizeram. É o que os apóstolos fizeram. Eles, mesmo diante de um julgamento, eles ainda continuaram a testemunhar a Jesus. Eles não pararam. Por isso é o que eu quero dizer contigo, meu amado irmão e minha irmã, nessa manhã. As perseguições, elas vão aparecer. Isso começou desde os primeiros cristãos. E até agora isso vai acontecer, meus irmãos. E nós, como diz nos versos 20, ouvimos e vimos, nós não podemos parar de testemunhar sobre Jesus. O meu desejo nessa manhã, meus irmãos, é que nós sejamos igreja. Que apesar das perseguições, que apesar das adversidades, nós não vamos parar daquele que é o único e salvador desse mundo, Jesus Cristo. Amém? Amém. E ainda mais, o segundo ponto que nós estaríamos a destacar nessa manhã é que a igreja cheia do Espírito Santo, ela também mantém corajosamente a atitude de fidelidade a Deus nas ameaças. Vamos observar dos versículos 18 a 20. Versículo 18 a 20. A palavra de Deus diz assim: e chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, o Pedro e João, lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Versículo 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e do que temos ouvido. Amados, os apóstolos, eles viram os milagres que Jesus fazia. Os apóstolos, eles ouviram os ensinamentos que Jesus também dava. E eles falaram: nós não vamos parar de falar daquilo que nós temos visto e daquilo que nós ouvimos. Porque se você viu e se você ouviu, você não vai se acovardar. Você não vai ficar com medo. Você vai seguir corajosamente a testemunhar sobre Cristo. Porque você ouviu. Talvez nós não vimos assim, de maneira física, né? Presencialmente, nós não vimos. Mas, amados, nós estamos a acompanhar histórias. Estamos a ler a Bíblia. Estamos a ver maravilhas que Deus já fez. Estamos a ver o que Cristo já fez, faz e continua fazendo. E quando vier a perseguição, qual é o nosso posicionamento? É desistir? Ou é continuar a testemunhar sobre esse Cristo? Amados, nós precisamos continuar a testemunhar sobre esse Jesus. Por isso que nosso tema é muito bonito.
comprometidos para testemunhar a Jesus. Amém? Amém? Essa é a igreja que agrada a Deus. E eu poderia aqui trazer umas pequenas lições que nós podemos aplicar nos dias de hoje. A primeira delas é que a mensagem de Atos nos ensina sobre a coragem e a ousadia dos apóstolos em testemunhar sobre Jesus, mesmo diante das perseguições e das ameaças. Essa é a profunda aplicação que a mensagem do livro de Atos, no capítulo 4, nos ensina. A ousadia. Mesmo talvez o teu chefe te dizer lá no trabalho, fala mal desse teu Jesus aí, eu vou lhe aumentar salário. Você dizer, não. Eu posso morrer com pouco salário, mas com Jesus no coração viver eternamente. Amém? Mas, se eu viver com muito salário, sem Jesus no coração ir para o inferno, nada eu fiz. E nós precisamos, amados, ter esses posicionamentos. Ter essa ousadia como igreja. Sair falar de Cristo, sem medo. Ainda que você seja chamboqueado com polícias, continuar a falar de Jesus. Continuar a falar de Jesus. Outro ponto que eu queria destacar aqui, na aplicação, é que os apóstolos cheios do Espírito Santo não resistiram em defender a sua fé, a testemunhar sobre a ressurreição de Jesus. Mesmo diante do Sinédrio, o corte judaico, confronto da autoridade. A mensagem também destaca dos apóstolos em confrontar a autoridade religiosa, mostrando que a mensagem de Jesus era mais importante do que o medo e das consequências. Amém? Amém? Nós não podemos ter medo do que pode vir a acontecer por nós testemunhar a Jesus. Nós não podemos ter medo. Porque o apóstolo Paulo, ele fala uma coisa muito bonita. Ele diz assim, viver é Cristo e morrer é lucro. E nós precisamos viver, amados irmãos, a testemunhar sobre esse Jesus. Amém? Amém? Por isso eu vou pedir os irmãos baixarem os vossos olhos, baixarem as vossas cabeças, se quer, fechar os vossos olhos. Nós vamos refletir um pouco nessa manhã, através dessa mensagem. Sei que nós não temos sido cristãos, servos, crentes, que têm essa ousadia de testemunhar a Jesus em meio às adversidades, em meio às perseguições. Peçamos para que Deus nos ajude nessa manhã. Peçamos para que Deus nos permita que nós saiamos daqui com essa coragem de continuar a testemunhar a Jesus, independentemente do que pode vir a acontecer conosco. Por isso vou pedir, de uma maneira muito sincera, cada um de nós falar com Deus. Cada um de nós falar com Deus de uma maneira sincera. Dizer se em algum momento eu tenho tido medo de testemunhar sobre ti, Senhor, em alguns lugares. Me ajude. Amados, nós sozinhos não vamos conseguir. Assim como os apóstolos, eles eram cheios do Espírito Santo, e nós também necessitamos desse Espírito Santo. E Jesus está aqui nessa manhã. Peça ajuda a Ele, para que continuemos firmes a testemunhar sobre a ressurreição, sobre a morte dele na cruz, sobre a nossa salvação. Por isso vou pedir, amados, vamos nos colocar em pé, em gesto de reverência ao nosso Deus. Você vai continuar assim com olhos fechados e vai orando, de uma voz um pouco baixa, falando com Deus. E também você vai orar pela sua igreja. Pedir para que Deus levante homens e mulheres que tenham a coragem e a ousadia de testemunhar a Jesus em qualquer lugar que eles estiverem. Você também vai orar para o teu pastor,
Vai orar para os seus líderes locais. Pedir para que Deus continue lhes dando ousadia. Para que continuem testemunhando desse Cristo, que é o autor da consumação de todos os tempos.